Prazer contar com você aqui, tá? Você é gestora de conteúdo aqui na agência, jornalista, vendendo um show aqui. E, Gabi, vamos falar sobre alguns assuntos, sobre nesse momento de pandemia, né? Tudo que a gente está enfrentando, como é que as empresas devem se posicionar, não só a comunicação pública como privada. E me fala um pouquinho em relação o que é que tem gerado de novidade nesse momento, o que é que tem acontecido em relação a qual a dica que você daria para as empresas em relação à assessoria de imprensa? Alan, assim, quem é assessor de imprensa nesse contexto sabe o quanto a gente precisou mudar o planejamento, né? E foi realmente de uma hora para outra, porque embora a gente viesse acompanhando a questão da pandemia, dos novos casos, mas eu acho que era pouco provável que a gente pudesse imaginar que chegaria aonde chegou e que impusesse tantas transformações às empresas, ao nosso trabalho enquanto assessores. Então, a gente realmente precisou ser muito flexível nesse momento, pensar rápido, ser criativo e oferecer ideias inovadoras assim, para os clientes, sensibilizá-los, né, primeiro, para que entendessem a necessidade de se reposicionar nesse momento também. E aí tudo aconteceu muito rápido, da semana passada para cá, a gente está em home office e ao mesmo tempo super ligado aos clientes, oferecendo o nosso trabalho da forma mais competente e criativa possível. Gabi, existe algum outro assunto que você, dá para falar sobre outro assunto se não combater o coronavírus, o novo coronavírus? Tem algum outro assunto não, que você olha os blogs, TV, rádio, ou seja, assim, pensando em soluções focadas com esse assunto, né? Inclusive, assim, a gente tem um exemplo, por exemplo, de um cliente nosso, que é o Núcleo Desenvolve, que atende pessoas com autismo, crianças autistas, e agora no dia 2 de abril, semana que vem, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E a gente precisou adaptar essa pauta ao momento que a gente está vivendo. Então, assim, realmente está tudo girando em torno da pandemia, das novas, do que a gente tem desenvolvido hoje, das adaptações que as empresas tiveram que fazer, dos serviços também que são prestados. Então, o foco da gente nessa divulgação para a imprensa tem sido a forma como o Núcleo Desenvolve está trabalhando o atendimento de forma remota, a presença da família, né, que se tornou ainda mais importante nesse momento, se valer das novas tecnologias. Então, para a gente, hoje, para mim, é uma prova de que não dá para fugir do assunto. Então, a gente tem que incluir coronavírus nas pautas que a gente já tinha planejadas, né? Não tem para onde correr. E nesse momento, Gabi, muda a forma de fazer assessoria de imprensa nesse era com jornalistas? Sim, eu acho que o que não pode mudar é a nossa boa relação com a imprensa, né? Eu acho que a gente tem que ser prestativo, tem que ser cordial, isso para além da situação atual. Acho que é uma relação que se constrói com os repórteres ao longo do tempo. Quem tem já um tempo de experiência em assessoria, quem já foi repórter, sabe que essa precisa ser uma relação construída. Então, agora na pandemia não seria diferente. Então, isso não muda. O que muda é a forma de trabalhar, a forma de oferecer as pautas, né? Eu acho que além do tradicional release, daquele texto com a foto, a gente começa a enviar também vídeos, áudios, materiais que a imprensa possa utilizar já, histórias com personagens, para além do tradicional, né? Contando como é que o nosso cliente está se adaptando e está se reposicionando nesse momento. Então, as entrevistas também mudaram os formatos. As entrevistas estão sendo por Skype, a gente está enviando áudios para as entrevistas com rádio, porque os clientes não estão indo aos estúdios, né, obviamente. Os estúdios também estão funcionando de forma reduzida, de uma forma diferenciada. Então, a gente está realmente tendo que transformar a nossa forma de trabalhar, mas isso é também das redações e é também com a gente das assessorias de imprensa, né? Quando eu lhe perguntei se cabe algum outro assunto, se não o coronavírus, porque muita gente quer empurrar esse assunto, quer muitas vezes se aproveitar. Tem que ter muito cuidado para não ser oportunista nesse momento, né, Gabi? Sim, com certeza. É diferente de aproveitar a oportunidade do momento para se reposicionar, para posicionar o seu negócio frente a essa situação que está acontecendo. É diferente, sim, de ser oportunista, né? A gente, por exemplo,
A gente tem um exemplo de ter visto num blog, né, num blog que tem muitos acessos aqui na cidade, uma publicação, um public post, um post patrocinado sobre dicas de como as famílias devem permanecer com suas rotinas em casa, com essa história da suspensão das aulas, né? Então, será que esse é realmente um momento de fazer um public post, de fazer um post patrocinado em um blog? Ou seria o momento de você levar um conteúdo realmente relevante, uma pauta bacana, com conteúdo humano, realmente, para os veículos, e eles publicarem seu conteúdo de maneira espontânea, fazer uma reportagem em cima da sua sugestão de pauta, né? Então, acho que há uma diferenciação aí, e nesse momento as estratégias têm que ser muito bem pensadas, embora as decisões tenham que ser tomadas rapidamente, mas as estratégias têm que ser bem pensadas, porque elas podem colocar tudo a perder, né? Então, a gente viu um caso de uma escola que patrocinou um post, como eu disse, num blog da cidade, e aí choveu de comentários negativos, chamando a escola de oportunista, com dicas de fazer em casa, brincadeiras, atividades. E a gente conseguiu pautar para o nosso cliente, né, a Escola Lápis de Cor, uma escola de tradição aqui em Natal, que tem um modelo de ensino fantástico, com material humano lá que é incrível, que por si só já se vende, né, digamos assim, porque eles têm uma equipe pedagógica incrível. E a gente enviou um release e a gente conseguiu espaço na imprensa para entrevistas, porque de fato a gente focou no que de humano essas dicas têm, né, na proximidade mesmo com as famílias e tal. E eu acho que isso cativa tanto as redações, como cativa também o leitor, o telespectador que vai ver o material final. Tá. Gabi, você falou sobre novos formatos, né? Ou seja, por exemplo, uma emissora de TV, você pode enviar um vídeo e aquele vídeo ser notícia no telejornal, porque muitas vezes muita gente está evitando justamente esse contato com a redação. E hoje o volume de notícia que está se buscando, que está se captando, enfim. E também tem a questão do rádio, né? Dos áudios que podem ser enviados pelo WhatsApp, enfim. Mas e onde é que entra o Media Training aí, para quem não fez antes? O que é que você sugere como desafio, a forma de você enviar um vídeo, a forma do tom de voz nessa hora, de passar firmeza para quem recebe esse conteúdo? O que é que você dá de dica em relação ao Media Training? Pois é, o Media Training é essencial em assessoria de imprensa, né? Como a gente sabe, quem é assessor de imprensa precisa treinar o seu assessorado para dar entrevista, para se relacionar com a imprensa, isso é muito importante. E agora é necessário fazer um media training adaptado, né? Como você falou, como gravar um vídeo na posição vertical, preferencialmente, em um lugar bem iluminado, com um tom de voz que passe firmeza, mas também passe toda a tranquilidade que esse momento pede, porque eu acho que tudo que a gente menos precisa nesse momento é de arrogância, é de aperreio, é de agonia. Então a gente tem que medir bem esse tom de voz, procurar um lugar silencioso para gravar o seu vídeo ou gravar o seu áudio, se inteirar dessas novas tecnologias. Então, o assessor de imprensa também tem essa responsabilidade nesse momento de apresentar ao cliente as plataformas que existem para gravações, para entrevistas. Por exemplo, hoje mesmo a Escola Lápis de Cor fez uma entrevista pelo Skype para a Rádio Cidade, né? Eles enviam convite antes, a pedagoga precisou baixar o aplicativo e aí a gente entra na jogada também intermediando isso e dando um mínimo de treinamento para usar a plataforma, né? Então o Media Training se transforma nesse sentido, nesse momento. O Dunas, o restaurante Dunas, né, que é um self-service, que agora é delivery, ele passou por uma entrevista no formato também de WhatsApp, né? Que foi enviado para uma emissora de rádio. Isso. O Dunas é um exemplo, inclusive, né, de um cliente que a gente não fazia assessoria de imprensa deles e a gente fez nesse momento, né? O reposicionamento é algo que pede, inclusive, que aquele cliente que não tem assessoria de imprensa passe a sentir a necessidade desse serviço. E aí a gente divulgou para a imprensa, né, o novo formato do Dunas, que é um self-service com mais de 10 anos em Natal de tradição e que agora se repaginou, está com um delivery
e com o takeaway também, a entrega no carro. E aí a gente fez o release, enviou para a imprensa, e em uma entrevista de rádio a gente enviou o áudio mesmo. Então o gerente foi lá, fez o áudio pelo WhatsApp, porque eles queriam rapidamente. E aí deu tudo certo, ele foi para um lugar silencioso, gravou. A gente já orienta, olha, faz uma fala de 1 minuto, porque rádio tudo é muito curto. O tempo de jornalismo de algumas emissoras também ficou reduzido, porque a equipe está trabalhando de casa, com outra estrutura, então é outra adaptação também que precisa ser feita. E aí a gente entra nisso para orientar e tranquilizar o cliente, né? Para o cliente também saber que está em boas mãos, que tem uma assessoria em que ele pode confiar, né? Tá. Gabi, você falou estava conversando aqui sobre a questão do Media Training. Você fez o Media Training do Conselho Regional de Contabilidade, então se surgir tranquilamente surge na entrevista do presidente Erivan, ele já está pronto, toda a equipe já está preparada, né? Porque é fundamental essa preparação, esse pré, né? O que antecede a forma de você se comunicar e treinar as equipes, né? E treinar porta-vozes, treinar líderes, né? Porque muitas vezes você liga para um cliente, a imprensa pode ter uma demanda e só quem fala é, por exemplo, o presidente. Quando você prepara outros líderes, né, outros porta-vozes, você começa a ter outras opções. E facilita o trabalho da imprensa e o nosso resultado, com certeza ele melhora muito o alcance, a divulgação, a propagação do que a gente tem interesse. Gabi, só para encerrar aqui, um bom relacionamento com a mídia é fundamental, né? Esse trabalho de RP, de ter um bom relacionamento com os colegas, né, com as redações. Sim, com certeza. Como eu falei antes, isso é para além de qualquer situação extra, excepcional que a gente esteja vivendo, né? Acho que eu não sei se pelo fato de eu já ter sido repórter, eu já estar lá do outro lado dessa relação, então eu sei o quanto é fundamental a gente poder contar com o assessor quando a gente precisa. Então, acho que dos dois lados a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De saber que a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo trabalhando por uma boa causa, para oferecer um bom conteúdo. Se o repórter quer oferecer um bom conteúdo ao ouvinte, ao telespectador, ao leitor, a gente também quer oferecer um bom conteúdo a esse jornal, né? A gente sabe que os jornais de qualidade, os blogs de qualidade, as emissoras de qualidade não vão aceitar qualquer conteúdo. A gente precisa trabalhar com verdade, com informações verdadeiras, informações que transmitam segurança para quem está lendo, principalmente agora, numa era em que existem informações de todas as maneiras, né? Existem fake news. Então, acho que transmitir essa informação de qualidade e transmitir verdade para o cliente é essencial e vai refletir no produto que a gente envia para as redações, né? Gabi, você falou em fake news, inclusive hoje o ministro da Saúde, mais uma vez, teve que ir para uma coletiva de imprensa. Isso é muito sério, gente, fake news. Para dizer que ele não estava pedindo ajuda a ninguém para fazer doação, ou seja, às vezes ele está indo, ele foi para a coletiva ontem, foi há 2 dias, segunda-feira também, ele foi em 2 momentos para desmentir, principalmente, fake news. E um outro assunto que eu queria colocar para você, eu abri falando sobre comunicação interna. Que você tem um cliente que tem essa pegada, que tem esse DNA, que é o Alphaville, que é um cliente que tem um braço da comunicação interna muito forte aqui na agência. Você atende o Alphaville e eles, inclusive, estão com assembleias. Como é que você faz uma assembleia, né, de uma diretoria que tem várias pessoas, ou seja, eles começam a gerar essas transmissões para esse grupo, né, pessoas que possam participar da assembleia também de casa. E tem toda a comunicação interna dentro da Alphaville, que é muito forte. Fala um pouquinho sobre esse cliente aí. No caso do Alphaville, né, eles também sentiram a necessidade de modificar sua forma de fazer eventos e de se comunicar com os associados, né, com os condôminos que lá vivem. E aí eles passaram a apostar na ferramenta do vídeo mesmo, transmitir a assembleia em vídeo, abrir a possibilidade para os associados votarem antes por e-mail, né? Existem assembleias que requerem uma votação para decidir determinados temas, e aí as pessoas votam antes por e-mail, eles comunicam isso de forma abrangente, com antecedência,
E aí o vídeo, a assembleia no dia é feita por vídeo e as pessoas podem não só acompanhar, como ainda dar muito mais transparência ao processo, porque esse vídeo vai ficar disponível na plataforma depois, né? Então eu acho que é uma prova também de que dessas experiências a gente pode melhorar, pode produzir coisas ainda mais bacanas, porque a gente se vê ali precisando sair da zona de conforto e começa a pensar em estratégias que de repente a gente nem pensava antes. Entendi. Isso aumenta o alcance das nossas ações, enfim. Tá bom. Gabi, muito obrigado por ter participado da live conosco aí, pela sua contribuição, trazendo sua experiência, muitos assuntos para que as empresas, né, que trabalham em comunicação pública, privada, o que deve ser feito aí. Obrigado por ter participado com a gente, tá? Obrigada também, Alan, e a mensagem que eu deixo para os jornalistas, para a galera toda, o pessoal da agência, né? A gente está longe fisicamente, mas está conectado pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, né? É que segure a onda, cuide da sua saúde mental, né? Que a gente possa trabalhar com muito empenho e possa se cuidar também, possa ter momentos nossos aí para descansar a cabeça, para esparecer e aí continuar produzindo e dando o nosso melhor para o cliente para sair dessa da melhor forma possível. Tá bom. Muito obrigado, viu?